A origem dos filmes de zumbis se deu em meados dos anos 60, com A Noite dos Mortos-Vivos, dirigido pelo icônico George A. Romero, que na época não queria ser conhecido como um diretor de terror, mas que acabou se especializando em filmes de zumbis com as suas sequências O Despertar dos Mortos, de 78, e Dia dos Mortos, de 85. Romero foi um gênio que popularizou os mortos-vivos na cultura pop com esses três principais filmes. The Night of the Living Dead até hoje eu acho um filmaço. Mas se voltarmos os olhos para Dawn of the Dead, vemos o quão influente ele foi ao mostrar os efeitos catastróficos de um apocalipse zumbi na sociedade, através de um grupo de pessoas que se refugiam no shopping center para sobreviver, além de criar diversas críticas ao consumismo. Então, no começo dos anos 2000, dois produtores chamados Eric Newman e Mark Abraham, quase que juntamente com o início da publicação original de The Walking Dead por Robert Kirkman, decidiram reapresentar os zumbis para a nova geração e revitalizar o subgênero. Logo, eles pagaram uma grana federal para o produtor original de Dawn of the Dead, o Richard P. Rubinstein, a fim de garantir os direitos de uma sequência, e deram toda a responsabilidade de criar um remake desse clássico nas mãos de dois manos que a gente conhece muito bem hoje. Veja só que inusitado. O roteiro desse remake ficou a cargo de James Gunn, famoso Jaime das Armas, cabeça branca, também conhecido como meu pai. Hoje ele é um grande diretor e roteirista, mas na época ele tinha escrito Scooby-Doo 1 e 2, que são filmes bons, não me venha negar, mas não tinha nada a ver com terror. E ele era desqualificado por alguns fãs do original, mas ele era um grande fã de filmes de zumbis e entrou na parada pra fazer acontecer. Já a direção do filme foi dada a Zack Snyder, o Zeca Splinter. Na verdade foi ele que escolheu o projeto, um dos diretores mais controversos da história do cinema contemporâneo. Antes ele só havia dirigido comerciais, e esse foi o seu primeiro longa-metragem, no qual ele estava mais preocupado em contar uma história coesa e interessante do que estilizar, meter câmera lenta e outros vícios em que ele se popularizou. Então temos um grande roteirista junto com um grande exemplo de pai para construir o que seria um dos melhores filmes de zumbis, que seria lançado em 2004, Madrugada dos Mortos, uma adaptação do clássico de Romero, um terror voltado para a ação que cumpriu o que os produtores almejavam. Reapresentaram os zumbis pra galera mais nova, inclusive eu. A capa desse filme na locadora, com esse zumbizão do olho branco, já arrepiava até os pelinhos do meu grande dedão do pé. Uma enfermeira é atacada dentro de casa pelo seu próprio marido, mas com um detalhe: ele havia se transformado instantaneamente em zumbi depois de uma mordida. Após fugir, ela encontra mais sobreviventes e ambos se refugiam em um shopping. Porém, maníacos, mal sabiam eles que neste lugar estariam apenas esperando o horário da morte. Eu sou o Wes do Cinemania e finalmente chegou o dia, ou a noite, de Madrugada dos Mortos. Esse eu tava devendo uma calamidade, e desde já quero perguntar uma coisa pra vocês. Quero deixar uma pergunta no ar: seria esse realmente o melhor filme do Zack Snyder? Corre a boca pequena que sim. Será mesmo? É o que vamos descobrir agora. Desde já peço que deixe o seu like pra ajudar no engajamento deste vídeo, e a hypada também é legal, o YouTube gosta. Se você tiver no celular, só arrasta os comentários pro lado e dá um hype no vídeo, que também ajuda aqui a minha resenha, beleza? Então, hora de ver o que acontece quando não há mais espaço no inferno. Sinter. O filme começa apresentando uma enfermeira chamada Anna Clark, que entrou no seu turno já com um cara que foi mordido na mão e mandaram tirar um raio-x da cabeça. Cabe dizer que a Anna é a cara da preguiça e vai embora sem saber o que aconteceu com o tal paciente. Ela é uma pessoa deveras lesada, ao ponto de não escutar nenhuma notícia no rádio. Em frente à sua casa, ela encontra uma garotinha chamada Vivian, aparentemente normal, e ao entrar está o seu marido Louis, coçando a sacola, cheirando a chulé. E o cara tá coçando mesmo, hein? Beleza, os dois tomam aquele banho pra tirar o ceroto. Quando bate às 6h30 da manhã, adivinha quem tava no quarto dos dois, pronta pra arrancar um bife do pescoço de alguém? A menininha do Satanás. Ela virou um zumbi e entrou do nada na casa deles, desorientada pela recente infecção. Ela morde o pescoço do homem e tenta atacar a Anna. Essa avançada que ela dá é muito louca. O problema é que foi mordido, perdeu. Sem conseguir chamar ajuda, Anna vê o seu marido andando novamente, mas completamente transtornado. Eles ficam com um olhão branco bizonho.
No banheiro, ela ainda vai tentar chamar o marido, mas não tem jeito. Luiz! O bicho tá viçando, mas não como normalmente viçaria. Ana chega a trocar ideia com o vizinho armado, mas o maluco é atropelado por uma ambulância. Ainda bem que foi uma ambulância. Resumindo, literalmente do dia pra noite, Milwaukee virou um caos, um inferno na Terra. Ela continua sendo perseguida por seu ex-marido, e aqui o grande lance do filme. Os zumbis correm, eles dão sprint. Pra quem não sabe, antes, geralmente os zumbis eram incapazes de correr, eles só andavam bem lentamente. Basta ver os filmes do Romero ou os games antigos de Resident Evil, por exemplo. Vem o Snyder e coloca os zumbis correndo, que é um conceito muito da hora, porque é muito mais aterrorizante. Tipo uns animais famintos correndo pra cima de você pra te dar um chupão, dá muito mais medo. Eu gosto também desse visual com vários elementos brancos, como as roupas e o carro sendo encharcados de vermelho sangue. Visualmente fica muito bem composto. Enfim, o mundo vira um inferno. Na verdade, não se sabe quase nada sobre a origem dessa infecção durante todo o filme. A Ana, pra fugir dos malucos na rua, acaba batendo o carro numa árvore. Começa então os créditos iniciais com a música do Johnny Cash, The Man Comes Around. Muito boa essa música, né? Mas hoje tá manjada. Todo o filme mete essa. Interessante dizer que o visual dos zumbis foi elaborado por um casal, o David e Leroy Anderson, oscarizado pelos seus trabalhos de maquiagem em Hollywood, junto com a sua esposa Heather Langenkamp, a Nancy de A Hora do Pesadelo. Véia bonita, véia bem feita. Os dois elaboraram os 3 estágios da zumbificação. Esse do sangue fresco, que vem imediatamente após a mordida, o segundo da pele escurecida e o último da completa deterioração. A maquiagem é sensacional. Os créditos são intercalados com reportagens sobre a destruição dos Estados Unidos e dá pra ver até o Zack Snyder fazendo um militar atirando em frente ao Capitólio. Continuando, Ana Maria acorda já com um cano grosso na sua face, o cano de um policial sobrevivente chamado Kenneth Hall, e decide seguir com o bigoda. Depois eles encontram mais 3 pessoas, o Michael, Andrew e a sua esposa Luda, que está convenientemente grávida. Não vai por esse lado. Sem muitas opções e com a estrada à frente infestada de mortos-vivos, eles vão se refugiar num shopping perto dali, o Crossroads, encruzilhada. Olha o nome do negócio, bem representativo pra história. 5 segundos depois, vem pra cima uma horda de zumbis chineses, japoneses e coreanos sem braço pra mamar os caras. Por incrível que pareça, dentro do shopping estava normal, sem nenhuma destruição. Eles sentam num canto e Michael e Andrew saem para investigar. Os zumbis não conseguem entrar principalmente porque as portas do prédio são blindadas ou alguma coisa do tipo. Mas era óbvio que pelo menos o faxineiro estava por lá. Ele estava comendo um cara no banheiro. Essa pegou mal. O Michael enfia uma vareta no maxilar do zumbi e já era. Enquanto isso, um segurança zumbi também ataca a grávida e depois o policial. A sorte é que a Ana atira no maldito. Tá tudo bem? Ninguém tá bem aí, ainda mais a moça que está escondendo uma bela mordida com a manga da blusa. Eles fogem de elevador e no andar de cima dão de frente com mais 3 seguranças. O mais babaca é o do bigode de cafetão, o CJ, ou CJ na dublagem. Ele fica tentando botar moral em todo mundo e consegue abduzir as armas dos 5 com uma facilidade, principalmente porque a Ana é muito bocó. Com certeza a personagem mais chatonilda do filme. Pra tudo ela se entrega logo de cara. Por favor. Por favor. Por favor. Cala a boca. Rendidos por causa dessas tongas, todo mundo assiste a TV com o Tom Savini fazendo um xerife falando pra atirar na cabeça dos zumbis. Sim, é o maquiador Tom Savini, que também aparece no original. Tanto ele quanto o Scott Reiniger e o Ken Foree aparecem na televisão como participações especiais do clássico. É o Ken Foree que fala mais na frente a frase do que acontece quando o inferno está cheio. Quando não houver mais lugar no inferno, os mortos andarão pela terra. Frase clássica do original também. Andrew decide ignorar o ferimento no antebraço da Luda, que pros dois não é nada. Vocês vão ver o nada nascer daqui a pouco. O mais difícil pro grupo foi convencer o babacão, o CJ, do que eles precisavam fazer. Todo mundo parte pra pintar o telhado com um grande SOS, na esperança da ajuda a aparecer. Junto com eles tem um outro cara chamado Andy, a metros dali, no telhado de uma loja de armas. De repente aparecem mesmo os militares num helicóptero, mas
simplesmente ignoram, cagam e andam pros lazarentos. Será que eles viram? Faltou colocar luzinhas piscantes de Natal. O helicóptero vai voltar logo. Pode ser que venha, ou não. Como assim não vai voltar? Com zero esperanças, o grupo começa a conversar sobre quem é quem. O Michael se revela ser um simples vendedor de TVs das Casas Bahia. Melhor do que seguir um cara que rouba TVs. Não precisava explanar assim. Pois é, o Andrew é um furtador de objetos. Já o drama do Hal é buscar o irmão em Forest Pastor, uma base do exército próxima dali. Além do CJ, temos também o Bart, que é um baita doido, e o Terry, o segurança júnior, adolescente. Quero café com leite de soja e creme. Só falta querer um café com leite de burra. É exatamente ele que observa nas câmeras de segurança um caminhão a milhão se aproximando dali. A tonga da Ana fica toda sentimental, querendo que esses desconhecidos entrem no shopping. E eu concordo com o CJ, quanto mais gente entra, mais risco de morte. Mas não, todo mundo aí tem um complexo de herói que quer salvar os desconhecidos. Essa mulher dá raiva! Eles quase morrem pelos zumbis pra deixar entrar um grupo de malucos com uma mulher claramente infectada com um explícito mordidão enorme no braço. Calma, a senhora vai ficar bem. Vai ficar ótima. Tem esse velho, o Tucker, que levou um rasgão no tornozelo, mas não foi infectado. Através do Steve, um deles, que também é um comédia, o Hal fica sabendo que os mortos tomaram o Fort Pastor há muito tempo. Afinal, eles vieram de lá. E isso significa que eles estarão sozinhos. Nada de militares ou salvação. O Steve tem uma namorada, entre aspas, que é a Mônica. Ela só tem uma cena boa no filme mais pro final. E observe também essa garota ruiva. Ela te lembra alguém? Ela é a Francine de Pânico na Floresta 1. Pânico na Floresta não me deixa em paz, eu tenho que fazer um descarrego. Adivinha o que acontece agora? A Alcione, que tava um pouco mal, morre de desgosto só pra virar uma zumbi gordona que a Ana mata com um ferro no olho. Depois disso, o Michael decide matar logo o Frank, o pai da Nicole, a ruiva, que levou uma mordida também. O Michael tá vindo matar você. Ô, desgraçada! Tu não consegue segurar o spoiler? É uma cena bem dramática com os dois, a garota chorando e tudo mais. E aí, Michael, tá esperando o quê? Vai nessa, mata ele. Ah, é exatamente o que ele vai fazer, ô idiota. Ela achou que ia usar a psicologia reversa com o cara. O pior realmente acontece. O Frank vai de sacola branca e recebe um papoco na cabeça. Aparentemente, se passam algumas semanas e rola um romance entre o Michael e a Ana e o Terry e a Nicole. Quem veio com os outros sobreviventes também foi o Glenn, esse senhor que tocava órgão na igreja e tem uma cena falando pros caras que ele é gay. Eu acho que descobri que era gay aos 13 anos. Ai, meu Deus. Vamos parar com essas brincadeiras. Também existe uma amizade entre o policial e o atirador Andy, que se dá na conversa entre eles através das lousas, e eles até jogam xadrez. Quando tá todo mundo feliz, a energia do lugar acaba. Alguns deles vão até a garagem para ativar o gerador de emergência e acabam encontrando um amigável doguinho, que é adotado pela Nicole e nomeado de Chips, importante pra trama. Porém, quem vai de vala é o Bart, que leva um golpe de virilha de um zumbi, o que força os outros a exterminar os zumbis com gasolina e fogo. Enquanto isso, Luda, iludida e toda infectadinha, amarrada por Andrew na cama, dá à luz a um pequeno neném do inferno e morre. Que também é uma ideia muito experimental. Como seria estar grávida quase parindo num apocalipse zumbi? Tá aí a tua resposta. A Norma, motorista do caminhão, que é apenas uma véia, vai visitar os dois a contragosto do Andrew e encontra o mais novo papai com o bebê no colo e brincando de cadê o neném. A Luda se reanima como zumbi e Norma mata a mulher sem piedade. O Andrew enlouquece, troca balaços com a Norma e os dois se matam. Depois, os outros encontram o bebê zumbi, benza a Deus, e matam ele do mesmo jeito. Todo filme do James Gunn tem que ser um filme de equipe e tem que ter um bebê e um cachorro, porque esse seria diferente, né? O roteiro é tão da hora que antes eu pensava que essa trama da grávida era gratuita, mas na verdade é a maior motivação pra eles vazarem desse shopping, porque morrer aí seria inevitável. É burrice também sair do shopping? É, aí você não sabe o que é o pior. O Steve, que é um playboy, lança a ideia deles fugirem pra uma ilha paradisíaca no lago Michigan usando um dos seus iates. E é exatamente isso que eles vão fazer. Indo parar numa ilha que a gente nem sabe se existe? É, mais ou menos. Tô nessa.
Eles tunam 2 caminhões da garagem e preparam munição e botijões de gás pra fugirem. Tem serra elétrica? Mas lógico. Aparece nessa cena desses dois intancáveis se beijando. Acho que essa é a coisa mais romântica que alguém já me mostrou. Faltou só a química. Uma das cenas mais legais e mais angustiantes é quando o Hal percebe que o Andy, do outro lado, não vai aguentar mais de fome. Precisamos levar comida pra ele. É quando eles decidem enviar comida com o melhor carteiro disponível, o doguinho da Nicole. Surpreendentemente, os zumbis só cagam pro cachorro Sedex e ele passa tranquilo no meio da multidão. Zumbi não curte carne de cachorro, né? O problema foi na hora de entrar na portinha, porque o zumbi segurou a parada pra entrar e conseguiu morder o brother. É tenso porque a gente acaba gostando desse personagem, que nem interage direito com o grupo principal, eles só se comunicam pelas lousas e já as vias da morte pelo walkie-talkie, mas é cativante de alguma forma. Sou eu sim, meu irmão. É bom ouvir sua voz, amigo. Mas pra sacanear, lá vai a ruiva no caminhão atrás do cachorro. Ela chega a entrar na loja, mas o Andy estava se transformando em zumbi bem na hora. Sem mais alternativas, o grupo decide ir até lá e deixar Steve esperando eles voltarem. Steve sacaneará apenas um pouco. Consequentemente, eles seguem pelos túneis dos esgotos e encontram uma saída até o outro lado da área, que dava de frente para a loja de armas. As cenas deles contra os zumbis são mais pro lado da ação, mas são muito bem dirigidas, inegavelmente. Eles conseguem entrar na loja sem levar nenhum rasgão e tava lá o Andy zumbificado, tentando arrombar uma porta para pegar a Nicole. Desculpa, irmão. Agora eles têm que dar um jeito de sair dali sem virar tripa assada. O CJ joga um botijão de gás no meio deles e dá um tiro, explodindo vários ali. Meio fake o fogo, né? Mas muito maneira a cena. Rola uma baita de uma perseguição até os esgotos novamente, que até o Tucker é pego pelos miseráveis. O CJ sai arrastando o cara, atirando nos desgraçados, mas não teve como. O Tucker acaba sendo sacrificado. Serviu pra nada no filme, mas suave. Pra variar, o Steve trancou a porta e todo mundo vai levar uma sequência de vapo agora. Atenção aqui, a primeira cena de cápsula de bala caindo em câmera lenta filmada pelo Zack Snyder. A primeira de muitas. Tem que ter cor no filme, desgraça! Todo mundo corre pro elevador igual umas galinhas do inferno e o elevador fecha na cara dos sujeitos aqui. Elevador em filmes de terror nunca tem sensor de movimento, a regra é clara. Os sobreviventes vão fugir nos veículos tunados onde estava o Steve com a chave do iate, só esperando pra vazar. Eles se dividem em 2 grupos, cada um num caminhão, e vão pra cima da multidão. Só alegria. Rola uma trituração com serra elétrica nas pernas dos zumbis. O CJ joga mais um botijão no meio deles e quase um dos zumbis arremessa de volta, mas ele chama no carro do gás. Nada beleza, não vai demorar muito até um deles fazer besteira. Quando o Hal tenta se livrar de um zumbi pendurado, ele balança o caminhão e o Glenn enfia a motosserra nos peitos da Mônica. Por que você pegou essa motosserra do nada, cara? E você tava nesse caminhão? O veículo tomba e todo mundo morre. Quer dizer, quase todo mundo. O Steve tenta fugir sozinho, mas um zumbi amigo dá uma comida nele. 1 minuto depois deles fazerem a limpa no caminhão, o Steve já aparece zumbificado. Esse é meu. O Steve era mais legal que você. É bagunça de zumbi pra tudo que é lado. E a única coisa útil que a Ana faz é pegar a chave do iate nos bolsos do Steve. Finalmente, quem tá vivo consegue chegar até o cais e fugir pro barco. O impasse era somente a horda que tava vindo lá atrás. Infelizmente, o CJ acaba se sacrificando dentro do caminhão ao explodir um tanque de gás. Eles acham o barco do Steve rapidamente. Como é que eles sabiam qual era o barco do Steve? E no último segundo, o Michael revela ter levado uma mordida cabulosa lá no centro. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Engraçado, porque você ajudou a totalidade de 0 pessoas nesse filme. Por outro lado, a despedida do Michael é muito bonita. Eles saem rumo ao horizonte e o homem, sabendo do inevitável, dá um tiro na própria cabeça. Eu lembro vividamente que, na época que eu assisti, eu tinha uns 6 ou 7 anos, e nos créditos finais, aparecia uma mulher pelada do nada, e eu nunca entendia por quê. Acontece que durante os créditos, o Terry encontra a câmera do Steve no barco, e essa tal mulher dos peitos de fora tava com ele numa filmagem antiga. Daí, durante os créditos, o negócio vira um found footage pra mostrar o que aconteceu. O que rolou é que eles quase morreram de fome no barco, mas conseguiram chegar até a ilha que o Steve havia falado. Todavia, a ilha também estava infestada de zumbis. Ou seja, todo mundo teve a mesma ideia.
Então é isso, maníacos. Essa é a obra-prima de Zack Snyder, desde o começo da sua carreira e até hoje. Eu posso dizer que com certeza é o melhor filme dele. A direção é certeira, mas o roteiro do James Gunn também é muito redondinho. A maquiagem e trilhas sonoras também são acertadas, por isso que no todo o filme eleva muito o patamar desse subgênero. É um filmaço, vamos falar a verdade. Ademais, esse filme tem uma sequência espiritual chamada Army of the Dead, da Netflix, que eu comecei a assistir e dropei porque é uma bela bosta fedorenta, filme chato pra caramba, nada a ver com esse filme daqui. A recomendação que eu faço fica mesmo pros filmes originais do George Romero. Inclusive, se vocês quiserem ver esses filmes aqui no Cinemania, deixe o seu like pra ajudar no engajamento deste vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos. Não esqueça também do seu comentário. Comenta aí Alcione do Inferno, Alcione do Inferno, porque assim eu vou saber que você assistiu até o final e que você, assim como eu, também acha que pra ser zumbi tem que seduzir. E se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome e a sua foto creditados aqui no final dos vídeos, vire membro do canal, assim como essa galera que tá aparecendo aí na tela, porque assim você assiste todos os reviews muito antes e me ajuda a manter o Cinemania de pé. Lembrando que os vídeos também estão disponíveis em formato de áudio no Spotify para você ouvir como podcast. Muito obrigado a todos vocês, em breve eu volto para mais um vídeo e até a próxima. With the lights on, it's the stage.